Bom, gente, do estudo passado, eu sei que ficaram algumas perguntas, algumas pessoas me mandaram perguntas no WhatsApp, outras pessoas fizeram perguntas aqui. Eu acho que vai ser legal a gente abrir um momento para fazer perguntas também, comentários, mas vou deixar mais para o final, porque eu acredito que algumas perguntas podem ser respondidas durante essa segunda parte do estudo, tá? Então. Tá, então vamos continuar. A gente estava falando, então, dessa imagem, que é uma estátua. Vamos agora falar um pouco, que a gente sabe que, inclusive, Gabriel falou disso no estudo dele, sobre duas bestas, as bestas de Apocalipse 13. Vamos abrir em Apocalipse 13. Bom, Apocalipse 13:1, alguém pode ler para mim, por favor? Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Continua lendo, João, por favor. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Ótimo. E outra besta agora, versículo 11. E subi da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Tá bem, tem. Então, fala para mim das duas bestas que você leu, por favor. Tá, então tem a primeira besta, Ah. que ele viu subir, que ele tava na areia do mar, ele viu subir do mar. O que mais que você quer saber dela? Ela subiu do mar e ela tem quais características? Tá, ela tinha chifres, Uhum, 10 diademas, uhum, e sobre sua cabeça tinha o nome blasfêmia. uhum. E tem o outro versículo que você leu. Ela era semelhante ao leopardo, seus pés eram como de um urso, e sua boca como de um leão, e ela tinha o poder do dragão. Tá. Onde que a gente encontra essas características aqui? Daniel 7. Daniel 7, exato. Então, se a gente vai a Daniel 7, a gente vai ver que Daniel 7 se alinha com esses reinos de Daniel 2, né? Vocês lembram qual animal representava a Babilônia? Leão. O leão. Medo-Pérsia? Urso. Pérsia? Leopardo. E Roma? Animal terrível e espantoso. Uhum. Que a gente pode colocar aqui também o dragão, né? Mas era o animal terrível e espantoso. Bom, enfim, essa primeira besta, a gente sabe de quem se refere, né? Estava em comparação com a segunda besta. Bom, aqui eu vou falar rápido porque a gente já tem entendido isso. A segunda besta, que ela sobe de onde? Da terra, né? Então, eu vou colocar aqui a segunda besta. E ela tinha qual característica? Ela tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como um dragão. Uhum, E ela exerce todo o poder da primeira também. uhum. Então, assim, a gente sabe que essa besta daqui representa Roma papal, né? A gente leu textos ontem sobre a intolerância sacerdotal e a opressão real, e como os protestantes foram para uma terra não habitada para que eles encontrassem liberdade civil e liberdade religiosa, que são representados aqui por esses 2 chifres, o republicanismo e o protestantismo. Então, essa nação, Ellen White fala bem claro que se trata dos Estados Unidos. Porém, o versículo que o João leu fala sobre que, embora ela tenha esses 2 chifres de cordeiro, ela tem uma fala de dragão. E aqui a gente passa muito tempo, né? Esses lapsos de muitíssimo tempo da profecia, que contém muitíssima história.
A gente sabe que essa fala do dragão é justamente o momento desse marco da lei dominical. Por quê? A fala são os atos das autoridades legislativas e judiciais, certo? Pode ser uma fala boa, pode ser uma fala ruim, mas nesse caso é uma fala do dragão. Quando ela fala como dragão, ela rende homenagem à primeira besta. Que homenagem é essa? Como a gente chama? Ela faz uma imagem. Então, Apocalipse 12, ou Apocalipse 13, 12 e 13, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então, ela faz uma imagem à primeira besta, ela presta homenagem à primeira besta. A besta. Imagem, eu estou fazendo uma cópia. Se isso tem a ver com a fala, que são as autoridades, os atos das minhas autoridades legislativas e judiciárias, então eu estou agindo da mesma forma que essa besta daqui. E a gente viu que essa besta daqui tem todas essas características, que se a gente coloca em paralelo com Daniel 2, a gente vai ver que se trata disso daqui, né? Ou seja, essa besta daqui também seria dragão, né? Estaria também exercendo o poder do dragão. Ou faz parte também aqui do reino de Satanás. Isso foi uma coisa que eu fiquei chocada. Embora o dragão represente Satanás e o paganismo, que é, em realidade, o princípio que está por trás dessa estátua, o catolicismo ele seria uma aplicação do princípio real, que é esse daqui, paganismo. Certo? Eu não estou dizendo que o significado do dragão é catolicismo, é só uma aplicação. O significado é paganismo, certo? O catolicismo é uma aplicação disso. A besta e o falso profeta, essa besta se refere a essa primeira besta, que é Roma papal. Ou, se a gente fosse dizer que ela tem uma religião, seria o catolicismo, em seu momento. E o falso profeta seria quem? Aí tem esse texto dessa referência que começa assim, com MTA 1893. O que é o falso profeta, em outras palavras? E a congregação respondeu: a besta de 2 chifres. A besta de 2 chifres está aqui, são os Estados Unidos. Em outras palavras, né, uma nação que professa o protestantismo. E a gente é remetido a isso, a gente pode pensar também na imagem que Nabucodonosor fez em Daniel 3. E essa imagem, ela era completamente babilônia e serve também como ela era toda de ouro, certo? Quando você se prostrava à imagem, você não estava se prostrando somente à cabeça, você estava se prostrando em frente a toda a imagem, em toda a sua extensão. Então, esse aqui, Daniel 3, é mais uma testemunha, né, de que essa imagem representa toda a Babilônia. Então, não importa em que momento da estátua você estiver, se você vai estar se prostrando a toda ela, se prostrando ao paganismo e ao dragão. Então, a gente tinha falado sobre contexto, a gente falou agora sobre Daniel 2, e agora a gente vai passar para Apocalipse 17. 17, 1 e 2. Você pode ir lá? Ou Ana? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei
condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Continua até onde? Pode ler o seguinte. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebeceram com o vinho da sua prostituição. Então, a gente vê que essa prostituta, o que que ela faz com os reis da terra? Com o quê? Sua prostituição. Então, a gente viu também mais cedo de que essa besta, ela estava sentada sobre os reis da terra e sobre muitas águas. E que a Bíblia trazia um significado para isso, que poderia se tornar símbolo para nós também, de que seriam os reis da terra, a besta, ou águas, povos, nações e línguas. Significa, então, que essa Babilônia está tomando controle disso, certo? E na Ilha da Reunião, em 2019, o Parminder fez uma série de apresentações sobre Daniel 2. E ele fala o seguinte, que sobre Apocalipse 17:5, que há uma perspectiva desatualizada de como será essa união. Então, imagina que desde 2019 ele já estava falando disso, e agora a gente está entendendo e definindo as coisas melhor, de como isso se apresenta dentro do nosso contexto e da nossa história. Então, vamos ler o Grande Conflito, 536.3, está aí nas notas. Alguém pode ler, por favor? A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações de Babilônia, da qual ela faz todas as nações beberem. Beleza. Então, o que é esse vinho? Falsas doutrinas. Lembrando, né, que esse texto é do contexto, né, de 1888. Então, já se torna parábola para nós. E o que são doutrinas? O que vocês acham? Ensinamentos? Bom, o que mais? Ensinamentos. O que mais? O que vocês acham? Crenças? Crenças? Ideias. Muito bem, gente. Então, o que são doutrinas, né? Eu coloquei no Google, a primeira coisa que apareceu. Conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Ou seja, são ideias. Que outra? Filosofia. Mais. Dentro da política também, pode ser da política. Economia, enfim. Outra palavra que eu acho que também é muito relevante para nós é que essas ideias são ensinadas. E de que maneira nós aprendemos as coisas? Pregando, né? Tipo, ou ensinando, depende de onde você está. Se você for numa escola. Oi? Também, são formas de ensinar. Mas, por exemplo... Acho que através da cultura também, não? Oi? Através da cultura, a gente aprende Também, muitas coisas, também. né? A gente também aprende através da cultura. E dentro da nossa cultura, existem ensinamentos que são verbais e ensinamentos não verbais. Por exemplo, é isso que eu estava falando. A Ana não fala, Samuel, agora é a hora de me abraçar. Ela simplesmente abraça e ele aprende aquilo e começa a reproduzir isso. Então, são ideias e ensinos que ficam dentro da nossa mente, que podem ser ensinados através do comportamento, através de repreensão, através de fala, de muitas maneiras, certo? Doutrinas. Então, essas ideias que são ensinadas e que são falsas, elas embriagam os reis da terra e fazem com que Babilônia seja uma meretriz,
Então, quando você bebe desse vinho, isso corresponde a ter dentro de nós, da sua mente, ou entesourar essas ideias que vêm de Babilônia. E a gente sabe que Babilônia representa o reino deste mundo e o reino de Satanás, certo? Então, a nossa mentalidade nos leva a ter determinada prática, né? Determinado propósito, determinada prática. Roma pagã praticava aquilo que Satanás queria. Então, ela se enquadrava, logo pode ser enquadrada como dragão. E a gente, quando a gente faz também o que Deus quer e age de acordo com Ele, e pensa da maneira como Ele pensa, e enxerga essas coisas como Ele enxerga, a gente também está se colocando do lado dele, conforme a gente também está praticando essas coisas. Então, o grande conflito 388.2. 388.2, também está nas notas. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse texto é bem forte, né? É o grande pecado imputado à Babilônia, dar de beber do vinho da sua ira. Ou seja, esses ensinos, a maneira de pensar do mundo, é o grande pecado imputado à Babilônia, certo? E deu a quem? A povos, a nações e línguas. Então, se eu olho para hoje teria poder de dar a todas as nações doutrinas católicas? Não teria, né? A Grécia, por exemplo, nessa história, fala que dominará toda a Terra. Se eu penso em Grécia literal, Grécia dominou toda a Terra? Não, dominou, sei lá, Austrália, América, a gente estava bem longe. Então, mas ela dominou o mundo conhecido no tempo. E isso foi o suficiente para a gente ter a parte representando o todo, para ser um símbolo para nós no fim do mundo. Mas essa profecia se refere aos últimos dias, e nos últimos dias, sim, a gente vai ter um alcance global. Então, como que eu posso dizer que Babilônia, que deu a toda a terra beber do vinho da sua ira, é a mãe das abominações da terra? Como pode ser isso? Então, eu estou perguntando, né? Porque o versículo em Apocalipse 17 continua, acho que a gente tinha lido mais cedo, de que Babilônia é a mãe de todas as abominações da terra. Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de Babel agora. Então, por isso que Gabriel falou que a gente ia ver algumas coisas repetidas no estudo, é que a gente está falando da mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. Então, a gente viu nos estudos de ontem e hoje de manhã que a gente teve, né, a entrada das maldições. Acho que eu já falei disso também hoje. Gênesis 3, a consequência foi o sexismo. A culpa era de Eva. A mulher passou a ser oprimida. Oi? Gênesis 9 também. E essa opressão só foi aumentando. E se normalizou. Depois, a gente tem a falsa adoração com Caim, em Gênesis 3. Depois, a gente tem como consequência de... Olha só como o sexismo já tinha avançado aqui. O pecado de Cã, né, que a gente viu com o estudo da Kathy. Né, que houve uma coisa horrível, né, com a mãe dele, enfim. A consequência disso foi o racismo, a escravidão. Então, a maldade do homem aumentou tanto nessa história que foi necessário que Deus destruísse o mundo, destruísse a terra e os habitantes que habitavam nela. Então, houve o quê? O dilúvio. Então, houve o dilúvio em Gênesis 10. Então, aqui a gente tem Gênesis
1, Gênesis 1, né? Gênesis 3, quer dizer. Gênesis 4, Gênesis 9, Gênesis 10, o dilúvio. A partir da família de Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, eles iam dar origem a todos os povos da terra. Só que estava tão intrincado neles que rapidamente eles, conforme eles foram se multiplicando, também houve novamente divisão. E como a gente viu, houve um incômodo e alguns saíram e foram morar na planície de Sinear, né? Então, assim, eu queria ler com vocês alguns textinhos bem legais. Por favor, tá? Patriarcas e Profetas 76.1 e 76.2. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador, a lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus, e depois de algum tempo resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Então, eles estavam querendo, né, esquecer-se do seu Criador. E eu acho que a gente já viu isso nos estudos anteriores, de ontem e de hoje. Você pode continuar, Jéssica, lendo? Até o 76.4. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre, de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes entretenimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe, em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la, mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundaram uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais trariam um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele quem destruir o mundo antediluviano, e seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Ótimo, obrigada. Então, coisas importantes que a gente vê aqui, né? A gente tinha uma cidade e nessa cidade havia uma grande torre. Isso daqui, nos estudos do Parminder, ele fala que representam também Estado e Igreja. E que isso era uma característica de Babilônia. Além disso, a gente vê que havia aqui duas classes de pessoas dentro daqueles que queriam se esquecer de seu Criador. Não sei se você conseguiu identificar. Tinha duas classes de pessoas. Exato. Eles falavam, não, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aqui é tudo... Eles não acreditavam em Deus. E eles atribuíam tudo o que tinha acontecido a causas totalmente naturais. Como que a gente chamaria isso? Ateísmo. Ateísmo. Então, aqui a gente vê ateísmo em Babel. Mas havia outra classe de pessoas. Ela fala, outros acreditavam ser supremo. E eles acreditavam que era ele quem tinha destruído o mundo antediluviano. Mas eles estavam em rebelião contra Deus. Ou seja, eles não queriam saber de Deus, embora acreditassem nele. E outros estavam, então, em rebelião. Eu só não entendi a parte do Estado. A torre seria igreja. E Estado? O que seria o Estado?
Isso daqui lembra que eu estou falando de uma ilustração, porque o Parminder ele ensinou esse estudo em 2019. Isso daqui é uma parábola para nós, e ele falou, a gente tem que entender melhor essa relação, porque essa relação está desatualizada. Isso daqui é só para a gente ver que existe uma união, que é essa daqui, ó, de Babilônia, tá bom? Assim, eu só estou reproduzindo o que o Parminder falou, mas isso não foi, tipo, de estudo meu, entendeu? Mas... ele falou disso. Quem quiser pode pesquisar por que que isso está dessa maneira, entendeu? Tá. Então, a gente tem isso e isso aqui dentro de Babel. Você sabe Então, explicar? talvez não o detalhe, tá? Mas se a gente considerar que a torre era uma representação do seu poder, do seu orgulho, tá? A sua religião não era para com outros deuses, era sobre si mesmos, tá? É um símbolo, podemos dizer, um símbolo religioso, né? Essa alta exaltação de construir uma torre que está aí apenas para deixar para as gerações futuras, deixar registrado que eles eram tão superiores, tá? Isso era a religião deles, né? Eles tinham deuses lá, mas era apenas de ouro e prata, era para mostrar de quão extraordinários eles eram, né? Sendo que não era que o monarca sentava lá em cima da torre para reger o império, tá? Ele provavelmente ficava na cidade, no palácio dele, tá? Mas a ideia era que essa cidade ia se tornar um reino que ia reinar sobre o mundo inteiro. Era para ser uma monarquia que ia subjugar assim as outras nações, outros povos, né? Então, eu acho que sim, essa torre está aí apenas como um símbolo. Tinha mais função simbólica do que realmente função de abrigar essa nação, caso que houvesse um outro dilúvio, né? Porque não ia caber todo mundo, né? Obrigada. Então, podem ler o Patriarcas e Profetas 77.1. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação dos seus construtores. Outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados a seus ídolos. O povo regozijava-se com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Obrigada, João. Então, aqui a gente vê mais uma característica de coisas que havia em Babel. Ou seja, o que eles tinham, além de fazer dessas habitações moradas para eles, o que eles colocavam lá dentro? Templos. Templos? Seriam espaços para deuses, no caso. Sim, eles tinham ídolos. Então, eu tenho pessoas que estão em rebelião, eu tenho pessoas que têm ídolos, eu tenho pessoas que são ateias. Deus. Então, Patriarcas e Profetas 77.1 também, mas mais para frente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. Ou seja, mais uma vez aqui, a gente vê, né? Nesse símbolo que eu tenho de Babilônia, que está sendo destruída por essa pedra, a gente viu que ela é desmascarada através dos avisos, e esses avisos são as mensagens angélicas. E aqui, novamente, para destruir isso que está sendo construído aqui, Deus envia anjos. E no texto que foi lido hoje, mais cedo, a gente viu que eram 2 anjos, né? O segundo anjo, que representa, que mostra a queda de Babilônia. Beleza. Quem pode continuar lendo? Você pode ler? Até aquele tempo. Até aquele tempo, todos os homens falavam a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a fala um dos outros uniram-se em grupos. Alguns foram para um lado, outros para outro. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:8.
Essa dispersão foi o meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo próprio meio que os homens haviam empregado para impedir a sua realização. Obrigada. Só rapidinho, tem alguns comentários aqui no chat. A Carla colocou que a cidade era uma delimitação ao redor da torre. E depois o Pedro colocou, cidade representa um reino, e reino é poder civil. A torre, Ellen White fala que eram feitos cultos pagãos. Era claramente uma união de igreja e Estado. Então, o que a Ana acabou de ler mostra que, então, quando a língua deles foi confundida, eles se reuniram em grupos, né? Cada um com sua língua diferente. Então, era propósito de Deus que as nações, na verdade, se espalhassem, que levassem o seu amor e levassem a sua verdade para todos os cantos da terra. Mas como houve essa rebelião, na verdade, o que eles levaram para todos os cantos da terra? O que eles levaram? Sexismo. Sexismo. Isso, o que mais? Não, nada não. Deixa eu ver. O pessoal ficou tímido agora aqui. É porque tem uma parte que fala, pela confusão das línguas, em grande medida excluídos do intercâmbio com aqueles que eles poderiam proporcionar luz. Então, tipo, deu um bug ali na galera, entendeu? Entendi. Então, assim, eles foram para outros lugares e eles já não tinham mais a mesma língua daqueles que poderiam proporcionar luz para eles. Ou seja, eles rejeitaram a luz e eles foram espalhados. E lá, agora, o que você vai desenvolver? Você tem uma sementinha de mal, você vai desenvolver mal, e mal, e mais mal, e mais mal, e mais mal. Então, basicamente, a gente viu, né, que Abraão ele tinha que sair da sua cultura, ele tinha que deixar isso daqui. Então, Deus ele chama a gente para sair disso daqui, deixar o mundo. E as pessoas que negaram as coisas de Deus e a luz que vinha de Deus e andar com Deus, era isso daqui que elas iam levar, né? Um espírito de intolerância. Porque, na verdade, se você olhar para cá, houve um erro. E, claro, que havia comportamentos que acarretavam cada vez mais maldição e que iam se acumulando de geração em geração. Mas também, por outra parte, a intolerância que faz com que você seja uma pessoa que discrimina a outra, seja por seu sexo ou por sua raça. Então, eles vão levar todo esse espírito agora para todas as nações. E algumas dessas nações vão ser nações ateias, por exemplo, né? A gente vê nações que são culturalmente não creem em Deus. Algumas outras nações vão ter muitos ídolos, certo? Enfim. Algumas simplesmente vão dizer que Deus existe, mas que não faz diferença nenhuma. Qual é o nome disso? Agnosticismo. Então, é isso. Deístas, né, também, verdade. Então, assim, eu vou ler aqui. Desviando-se de Deus, os homens, os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram suplantados pela opressão, pela violência e pela brutalidade. Ou seja, esses também são princípios disso que eles estavam carregando consigo para todo mundo. Opressão, violência, brutalidade. Isso está em Patriarcas e Profetas 78.1. Então, Ellen White continua comentando, né? E a gente vai ver que tem um repetir e ampliar. Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência e rejeitam a palavra revelada de Deus. Então, a gente pode dizer que seria isso daqui, né? No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações urbanas e fábulas aprazíveis, e apontam para a sua torre como o caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser concebida sem a obediência à lei de Deus.
Então, ela aqui já faz uma aplicação para o seu tempo, falando de quê? Dentro do professo mundo cristão, certo? Dentro do cristianismo. Mas isso aqui já é uma aplicação para o seu tempo. E elas usam a torre como um meio de chegar ao céu. E a gente sabe que Jesus também é representado por essa escada, né? De anjos subindo e descendo, da comunicação entre o céu e a terra. Ou seja, falsa adoração aqui, né? Alguém pode ler para mim o Patriarcas e Profetas 39.3? Especulações humanas de clavos aprazíveis, e apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante pode ser concedida sem obediência à lei de Deus. Tá, pode continuar lendo, Ana, por favor. Confusão existe. Que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo. Obrigada. Então, mais uma vez, aqui Ellen White está falando em seu contexto, aplicando para igrejas. Porém, a gente vê que isso daqui, né? Bom, Babel e Babilônia são a mesma coisa, né? Falando de palavra. Lê só esse, a confusão existente. Ao 79.3? Tá. No final, A confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Obrigada. Então, essa confusão aqui se chama de Babilônia. Então, Babilônia, que também é a mesma palavra que Babel, certo? Então, a gente vê como que Babilônia é a mãe de todas as abominações da terra. Porque antes mesmo de haver uma Babilônia espiritual, antes mesmo de haver uma Babilônia literal no reino de Nabucodonosor, a gente já tinha essa Babilônia, que era Babel. E aqui a gente vê como essas abominações, como esse pecado foi espalhado para todo mundo. E que é o pecado de Babilônia, né? O vinho de sua prostituição são as falsas doutrinas que ela passa para todos os povos, para todas as nações e para todas as línguas. Que vai ser destruído através desses avisos, com as 3 mensagens angélicas adequadas para o nosso tempo, a gente vai desmascarar e a gente vai apontar quais são os pecados dessa Babilônia. E para finalizar somente essa parte de Babel que a gente está falando, ainda no mesmo contexto, alguém pode ler o 79.4? Muitos procuram. Os procuram fazer um céu para si mesmos, obtendo riquezas e poderio. Tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, pisando os direitos humanos e desrespeitando a autoridade divina. Alguém tem algum comentário? Bastante, né? Então, nesse mesmo contexto, a gente tem essa citação. Agora, é interessante também que não somente aqui a gente vê esses princípios, mas também antes disso, tá? Porque esses princípios a gente também vê em Satanás no céu e em Caim. Então, tá aqui, né, em 79.1. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. Então, antes mesmo de Babel, a gente tem Satanás no céu e a gente vê isso também em Caim, o mesmo espírito. Então, vamos falar um pouquinho da nossa história.
a gente vê que a restauração que Deus quer fazer, indo de Éden a Éden, também é assim. A questão da raça, a questão da adoração e a questão do sexo ou do gênero, certo? De trazer igualdade e harmonia novamente. Conforme a gente caminha. O sexismo é a forma de discriminação mais arraigada que a gente tem. Por isso que é difícil a gente conseguir enxergar as coisas. Por isso que, assim, eu particularmente, eu fiz uns estudos sobre o aborto, porque eu não entendia por que o aborto era um tema importante para as feministas. Por quê? Porque a gente acha que não é tão relevante assim a questão, né, do sexismo, mas quando você entende realmente o que é o sexismo, o que é a igualdade, você começa a enxergar por que isso sim é importante. Então, Babilônia tem todos esses pecados, opressão, violência, tudo isso. Mas, para nós, o que a gente está tratando de consertar agora é esse daqui. O sexismo, isso é muito importante, certo? Nos Véspers, até se falou sobre a raiz da palavra cultura, que é isso daqui. Tem a ver com dar culto, que tem a ver com cultivar também. E cultura, ela mostrou que na raiz da sua palavra tem a ver com aquilo que você considera sagrado para si, para aquilo que você considera como sagrado. Por isso que a gente pode dizer que o paganismo é religião, e por isso que a gente pode incluir o ateísmo dentro do paganismo, certo? Mesmo você não acreditando em nenhum Deus. E por isso que a gente tem a torre que mostrava o quê? A exaltação própria, ou seja, não necessariamente eu tenho que ter um Deus, mas aquilo ali, o que é sagrado para mim, é o meu eu, certo? Então, agora que a gente tem um problema global, né? A gente tem um problema global. Não limitado ao cristianismo, porque a gente vive num mundo pós-cristão. Obviamente, dentro de determinados contextos e de determinados países, a gente vai ver união igreja-estado. Mas a gente tem união igreja-estado em alguns países, mas o problema é assim. O problema engloba união igreja-estado, mas é mais abrangente. A gente fala que a gente está esperando ter uma união entre cultura e Estado, que a nossa cultura seja quem determine o que o Estado vai fazer. Inclusive, a gente estava falando, né, Jéssica, que se a gente olhar para o Brasil e pensar que nós somos predominantemente católicos e protestantes, você vai entender que muitas dessas pessoas não sabem absolutamente nada da Bíblia, que não vivem, que não oram, que não praticam aquilo, mas elas têm uma cultura protestante, uma cultura católica, certo? Que faz com que você tenha determinadas normas, por exemplo, que o seu pai te leve ao altar para você ser recebido, para entregar você para outro homem. Então, a Tess dá o exemplo, né, no último perguntas e respostas, ela estava dando exemplo do nacionalismo hindu. Eles não são cristãos, mas eles têm um problema sério com o sexismo. Dá o exemplo da China com o confucionismo, que é ateu, e eles têm valores familiares tradicionais e muito machistas, embora sejam ateus. A gente viu nos Vésperos também alguns artigos, né, de ateus que mostram, através do darwinismo, que as mulheres e os homens têm características intrínsecas que os caracterizam na sua personalidade, na sua maneira de lidar com o mundo. Como dizer que as mulheres, elas são mais doces, elas são mais amáveis, elas são mais gentis, e os homens são mais brutos, e só eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, e os homens isso e aquilo. Enfim. Então, a gente vê o sexismo também no ateísmo, e como isso está ligado à nossa cultura. Ela também mostrou, na última sessão de perguntas e respostas, né,
como que tribos originárias dos Estados Unidos, eles lidavam com a questão da escravidão. Como eles tinham escravos negros e como eles achavam que os escravos negros eles eram inferiores a si porque eles trabalhavam no campo e para eles o trabalho do campo era um trabalho de mulher. Ou seja, o sexismo contribuiu para que eles também fossem racistas com esses escravos, mesmo eles sendo uma raça oprimida dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que há um problema maior do que simplesmente igreja e Estado. Vamos ler do Desejado de Todas as Nações, 196.1. Nilson está falando de neoconservadorismo, eu já vou falar disso rapidinho. Não vou explicar, mas sobre isso rapidinho. Desejado de Todas as Nações. Toda religião que combate a soberania de Deus despoja o homem da glória que lhe pertencia na criação e lhe deve ser restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidosos para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá alto valor à humanidade, como resgate do sangue de Cristo, e ensina uma terna solitude pelas necessidades e misérias do homem. O Senhor diz: farei que um homem seja mais perigoso do que o ouro puro. Resgatar disso daqui, que o Evangelho dá alto valor à humanidade, que toda religião falsa faz com que a gente seja descuidoso para com o quê? Para com os direitos humanos, com as necessidades, com os sofrimentos. Realmente, é muito. Então, a gente olha para isso e fala assim, amém? Eu concordo. Mas, para a gente aplicar isso aqui bem, a gente tem que entender o que está de errado dentro da nossa cultura, dentro do nosso mundo. O que está de errado? Isso daqui, dentro do seu contexto, a gente aceitando a nossa verdade presente, a gente é capaz de enxergar. Outros artigos que foram compartilhados, por exemplo, a gente tem aquele artigo, não ouso dizer que os direitos humanos não são universais, eu acho que vocês já viram, foi compartilhado, inclusive, no Media Broadcast do Brasil. E a gente também viu sobre a questão de onde a direita e a esquerda se encontram, né? Isso nos Vespers. A gente viu sobre paleoconservadorismo e do lado da direita, o paleoconservadorismo, que eles são isolacionistas. E a gente viu do lado da esquerda a questão do neocolonialismo. Eu vou falar só sobre a esquerda rapidamente. Do neocolonialismo. Qual é o argumento? A gente não quer intervenção de colonizadores brancos no nosso país. Então, as pessoas olham e falam olham para práticas sexistas dentro de países, né, que precisam de determinada intervenção para dar direitos humanos para as pessoas, e eles falam, não, isso é cultural, a gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que colocar a cultura em cima dos direitos humanos. E a gente sabe que isso dá muito errado, né? Oi? Tem também essa questão que qualquer intervenção que é feita, né, da parte dos Estados Unidos, ou quando contexto de Israel, é colocado como colonialismo, ou como racismo. Então, sendo que eles têm esse passado, parece que o argumento é que os Estados Unidos não têm o direito de sequer fazer qualquer coisa, intervir, porque eles já foram colonizadores, não? Exato. Assim, chama. E exatamente, eles fazem coisas erradas, sim, mas a gente sabe que no que diz respeito a direitos humanos, os direitos humanos são universais, e a gente não pode permitir que uma cultura impeça ou vede os nossos olhos para as necessidades das pessoas, para os direitos das pessoas.
Exatamente. Seria como colocar a liberdade em cima da igualdade. Muito bem. Então, esse, na verdade, a gente fala, a gente não quer o colonialismo branco, a gente não quer que você imponha a sua cultura sobre nós. Só que, na verdade, não é uma imposição de cultura nesse caso. Por quê? Porque esses ensinos e esses problemas, a gente viu que não começou na Europa, que não começou nos Estados Unidos, começou onde? Exato. Começou com o pecado, certo? E o problema, quando a gente entende que o problema é o pecado, a gente entende que a gente não precisa deixar a nossa religião para deixar de ser sexista. Na verdade, o problema da religião que está impondo coisas de sexismo, de falsa adoração, de racismo, opressão, você pensar em qualquer, né, religião. É o pecado. O problema é isso daqui. O problema é o paganismo que entra nisso. E quando a gente olha para a gente, na mudança de direita para esquerda que houve em 2018, pessoas saíram do movimento achando que elas seriam pessoas mais corretas, porque a religião é super errada. Na verdade, não é a religião que é errada. Na verdade, é o mal que a gente permite entrar, certo? Então, é isso, gente. A cultura, ela cega os nossos olhos para enxergar as desigualdades e achar que tudo é normal, mas Deus, a gente tem que ter contato com Ele, contato com as coisas dele, para a gente conseguir ver que Ele pensa de uma maneira diferente, né? E o reino de Cristo é esse. Eles esperavam que o reino de Cristo fosse um reino terrenal, que fosse com esses mesmos mecanismos, uma monarquia, mas, na verdade, ele instituiu os princípios do seu reino através de suas pregações e mostrou que se trata de amor, né? E o amor é o contrário disso tudo aqui. Agora, vocês querem fazer perguntas ou comentários? Então, vamos orar. Nosso querido Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, obrigada por estarmos aqui, Senhor, reunidos. Queremos pedir que o Senhor desvende os nossos olhos para a gente enxergar qual é esse pecado. Nós sabemos que é o sexismo, mas como ele se desdobra na nossa frente, Senhor, no dia a dia. Que a gente odeie esse pecado, assim como o Senhor odeia, e que a gente possa amar também a igualdade, assim como o Senhor ama, meu Deus. Que esses princípios sejam praticados na nossa vida, meu Deus, para que a gente esteja em conformidade contigo, para que nós sejamos um contigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós temos muitas coisas por aprender ainda, mas muito obrigada, Senhor, pela tua graça, muito obrigada por tudo que o Senhor tem ensinado para nós até agora. Eu te peço a tua bênção sobre todos os que estão aqui, todos os que estão em casa também assistindo, e que o Senhor os dê forças, Pai, para que a gente possa continuar nesse caminho até te encontrar. No nome de Jesus, amém.